Olá, sessão de eco-recados para construção de um olhar mais aprofundado para a implementação do programa Ecometrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. Vamos falar sobre gestão pela e para as águas. As águas no ambiente urbano das cidades brasileiras provocam danos enormes, mortes, às vezes de centenas de pessoas, tivemos recentemente no Rio de Janeiro, alagamento, prejuízos econômicos e ambientais gigantescos. E por que isso ocorre? Isso ocorre por fenômenos naturais, mas essencialmente por falta de planejamento. Ocupa-se as áreas que são as reservas maiores das enchentes, e ocupa-se porque às vezes passa muito tempo sem alagamento naquela região, e aí a prefeitura, a comunidade faz loteamento. Aí nos extremos de seca, de chuva aliás, aquele alagamento volta e alaga aqueles imóveis, provocando todos os danos citados. Então gerenciar pelas águas, no caso de Londrina especialmente, que é uma cidade que tem 84 rios na área urbana, e aproximadamente 500 rios no município, sendo 7 grandes bacias hidrográficas, é absolutamente indispensável. A cidade de Londrina precisa e implementa um processo de gestão científica, gestão técnica, o Ecometrópole, e tem a gestão pelas águas como matriz. Então a gente propõe a divisão da cidade em 4 grandes regiões. Sabemos que uma cidade desse tamanho, ela tem que ser subdividida. Mas vamos subdividir no formato tradicional das prefeituras que fizeram isso pelo Brasil e pelo mundo? Não. Nós precisamos subdividir pelas águas porque nós precisamos ter indicadores das águas. E as águas é o elemento primário da gestão, desconsiderado na legislação, inclusive no plano diretor, situação que vamos corrigir. Ou seja, propomos então a divisão da cidade em 4 grandes regiões: Jacutinga, Lindóia, Coati, Água das Pedras, Cambé, Limoeiro e Esperança, Cafezal. Depois a subdivisão do ambiente urbano em 40 ecounidades. As ecounidades que nós chamamos são bacias hidrográficas, algumas são grandes o suficiente para ter uma coordenação, ter um projeto próprio, como por exemplo Bacia do Córrego do Leme, que atravessa o Zerão e deságua no Igapó, do Água Fresca, aquele que deságua ao lado do Bombeiro, ali no Lago Igapó 2, do Rubi, do Baroré. Mas tem bacias que são menores, aí funde-se na gestão 2 ou 3 microbacias e cria-se uma ecounidade. Para se ter uma ideia, o Lago Igapó, a gestão do Lago Igapó, nós estamos dividindo ele em 10 regiões, 10 ecounidades até a barragem. Ou seja, se a gente conseguir mostrar para o cidadão que as ruas, que os bueiros, na verdade são rios temporários, que pode ficar de alguns minutos ou várias horas, de acordo ao tempo de chuva. E que se essa rua, se esse bueiro estiver limpo, o rio vai estar limpo. E o contrário, se a rua estiver suja, tiver terra, tiver detrito, tiver asfalto solto, tiver lixo, tiver bitucas, tudo isso vai para dentro do rio. E que também, se as áreas estiverem impermeabilizadas dos imóveis, vai provocar enchentes. E que não existe milagre para diminuir as enchentes. E nós já estamos vendo o impacto enorme que as enchentes começam a provocar em Londrina. E não provoca muito mais, não porque nós não temos os problemas das cidades médias e grandes do Brasil. É que o nosso relevo tem um escoamento maravilhoso em razão dos 84 rios da área urbana. Ou seja, diferentemente de muitas cidades brasileiras que têm poucas bacias hidrográficas, que concentra a água em grandes extensões em um só local, aqui não, a nossa água está distribuída. Mas mesmo assim, mesmo favorecido por esse relevo maravilhoso, nós estamos com problemas graves já de enchentes no Lago Igapó, com tendências gravíssimas. Então imaginem daqui a 10, 20 anos, 30 anos, com as áreas altamente impermeabilizadas, novas ruas, os quintais impermeabilizados, as enchentes que nós tivemos agora no ano de 2012. A coisa seria catastrófica. Então não adianta o gestor público fazer como tem se portado até agora,
de forma criminosa. Criminosa. Me desculpe os senhores gestores que atuaram até esse momento. Mas a questão do foco na gestão da água, terreno a terreno, metro a metro, nós temos uma legislação antiquada, que já exige que os nossos terrenos tenham 20% de área permeável. E a lógica da gestão ideal é que o terreno tenha 100% de área infiltrando a água do terreno. Que cada terreno seja responsável pela sua água. Não significa que não vai se construir nos terrenos, não. Mas as águas precisam ser canalizadas através de dutos e calhas e colocadas, infiltradas em sumidouros, trincheiras de infiltração. Começa a acontecer isso em algumas imóveis, e a gente cita aqui o imóvel de Londrina, mais antigo que já tem essa tecnologia, ali na Faculdade Pitágoras. Ali toda a água de chuva é infiltrada, o imóvel daquele tamanho, é um exemplo para Londrina, que muitas vezes o próprio funcionário público responsável por isso não sabe, não valoriza. E então no mundo inteiro aplica-se, mundo moderno eu falo, estamos falando sempre de mundo moderno, sempre Londrina para uma nova visão. Chega de atraso, chega. Não admitimos mais blá blá blá, blá blá blá, blá 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 e desculpas esfarrapadas. Conhecemos as tecnologias a nível mundial e as implementaremos na nossa cidade. Voltando, o sistema ideal de drenagem de uma cidade, há muitos anos conhecido, chama Sistema de Drenagem Urbana Sustentável. Londrina ainda não tem o seu plano de recursos hídricos, o seu plano diretor de recursos hídricos e o seu plano diretor de drenagem urbana. Algumas cidades brasileiras já têm, mas não porque, como nós, para evitar assoreamento, contaminação, erosões, e sim pelas perigosas enchentes. As capitais, as grandes cidades que já têm um plano diretor de drenagem urbana é em relação a isso. Nós precisamos tê-lo, mas com relação a assoreamento, contaminação, com relação a enchentes também. Então nós mostramos a obrigatoriedade de pensar a cidade nas águas enquanto gestão primária. Então o IPU, vou dar os nomes para que fique claro, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras e diversas instituições têm pecado gravemente até esse momento, isso não vai mais poder acontecer, por não ter a água enquanto elemento primário da gestão do território. Ou seja, se construirmos uma via, se construirmos um shopping, se construirmos qualquer estrutura de grande ou pequeno ocupação, isso provocará naquela microbacia um impacto. Quando feito de forma inteligente, como os novos shoppings que têm saído em Londrina, por exemplo, com a captação da água de chuva, ou com sumidouros, ou com os bueiros readequados que retêm o resíduo, porque o nosso sistema de drenagem, ele é uma tragédia. Houve um retrocesso no sistema antigo de drenagem do centro de Londrina, pelo menos a gradezinha no bueiro nós tínhamos, depois os nossos engenheiros, e me desculpe, senhores engenheiros da Secretaria de Obras, de forma criminosa, não consigo encontrar outra palavra, substituir os bueiros por um buraco enorme chamado Boca de Leão, e esse é o nome usado mesmo. Com grade, boca de lobo. E com aquele buraco, o Boca de Leão. Alegando o quê? Que desculpa mais esfarrapada. Olha, rouba-se as tampas do bueiro. Quando, na verdade, quem estuda, como eu, por exemplo, sei que existem muitos bueiros em Londrina, feito pela prefeitura, baratinho, travado, na qual levanta-se a tampa de metal e não consegue se levar, porque o bueiro tem uma trava que impede roubar-se a tampa. Você pode ver bueiros desse tipo na barragem do Lago Igapó 2, ali os bueiros têm esse formato e está construído há muitos anos. Então não adianta desculpas simplistas, porque para o loteador é uma beleza, aquele buraco lá é baratíssimo, ele não precisa gastar. E o prejuízo é da sociedade, o assoreamento dos lagos, a contaminação. Os bueiros precisam serem grandes, 3, 4, 5 metros. E aí então uma tela. Porque não adianta colocar uma tela num bueiro pequeno, porque não vai entrar o lixo e não vai entrar água. E o engenheiro então tenta justificar aquele buraco que tem ao lado, inclusive dos bueiros com grade, que é para o extremo da chuva, como sendo uma saída obrigatória, e não é.
Os engenheiros e as pessoas que trabalham com o planejamento urbano em Londrina têm que entender que hoje nós temos um conhecimento mundial. Nós sabemos o que se faz na China, o que se faz em Los Angeles, nós sabemos quais são as estratégias, por exemplo, de controle da poluição difusa. E por incrível que pareça, nós não temos, e aí infelizmente as nossas universidades têm pecado de forma grave, um só estudo sobre poluição difusa. E essa, que é a mais grave forma de contaminação dos rios urbanos, considerando que as outras fontes, pontuais e não pontuais, podem ser controladas por educação e fiscalização, a poluição difusa é a mais difícil dela. E sendo a mais difícil e a maior fonte de poluição dos lagos, imaginem os senhores que nós não temos um só estudo sobre o impacto da poluição difusa sobre os rios de Londrina. É lamentável, é amador. Como fazemos planos de bacia, e tantos já foram feitos, e fala assim, olha, o El tem estudo. Com todo respeito, não temos estudos profundos, são superficiais e simplistas, na sua grande maioria. Nós precisamos usar os novos tempos, as tecnologias disponíveis. E a prova é isso, não temos um único estudo sobre poluição difusa. Então, vamos parar de amadorismo. A gestão pelas águas, a gestão na relação de causa e efeito, a gestão por sensibilidade ambiental, a gestão pelas microbacias urbanas. Aquele problema que começa no meu telhado. Onde vai meu telhado? A água de chuva da minha casa, do meu jardim de inverno, está infiltrando na rede de esgoto da Sanepar, que por sua vez transborda na hora da chuva. O pequeno furinho da tampa de visita, do poço de visita da Sanepar, que eu descobri que joga de 20 a 40 mil litros por minuto de água dentro da rede, numa empresa que tem o maior problema, que é exatamente a ligação de água de chuva na rede de esgoto. E ela, de forma incompetente e absurda, criou um dispositivo que joga milhares de litros de água dentro da rede. Isso desconsidera o quê? O impacto do pequeno. É 2 furinhos? Não. É 2 furinhos que, multiplicado por milhares de poços de visita, joga um volume gigantesco de água numa empresa especializada. Não se trata de denúncia, se trata de também uma denúncia, mas de mostrar como que é essa questão da gestão pelas águas. Como que a somatória daquele 10 metros quadrados que eu impermeabilizei no meu quintal, que durante uma chuva de 10 milímetros, 10 vezes 10, 1 milímetro significa 1 litro de água por metro quadrado. Então, 10 metros quadrados, veja bem, se impermeabiliza 100 metros, vamos dizer 100 metros, na maioria das casas, ou muito mais. 100 vezes 10, 1000 litros. Somente a minha casa jogou 1000 litros para aquela enchente do Igapó, para aquele transbordamento do Cabrinha, do Lago Norte. Então não existe milagre, gestor. A conversa tem que ser franca em todos os temas, inclusive nesse. E nós teremos que readequar e quebrar os quintais das casas, sim. De todas elas, sim. Porque nós não vamos poder ter uma medida que tome para algumas pessoas e outra não. Em quanto tempo e qual técnica isso vai ser feito, se através de trincheiras de infiltração, de sumidouros, de canalizações coletivas, de infiltração nas avenidas, como é comum nos países desenvolvidos, de novos dissipadores de energia que retenham, de bueiros que retenham, de poços de visitas com retenção de resíduos, de bacias de sedimentação e decantação. O que precisa ser feito são um conjunto de situações, de programas, subprogramas e controles ambientais e implementar de uma vez por todas a gestão pelas águas. Gestores, não esqueçam, nós temos sido irresponsáveis, engenheiros, planejadores, construtores. A maneira como os fazemos, deixamos o material de construção sobre a calçada, milhares de bueiro entupido. O bueiro está entupido no alto de uma microbacia, a água não entra, ela desce pelas ruas. Ao descer um volume maior de água, porque não diminuiu o escoamento, ela aumenta a força de arrasto. A capacidade de levar lixo, de destruir o asfalto, de provocar erosões. E chega no fundo de vale, esse volume de água passa por cima do meio-fio. E ele provoca uma erosão.
Então nós ajudamos a destruir o asfalto, causamos uma erosão no fundo de vale e jogamos todo esse material dentro de um rio ou de um lago, provocando assoreamento quando ele terá que ser removido. E assim é com a contaminação, e assim é com a enchente. Então nós temos que parar de brincadeira. Londrina já avançou na gestão pelas águas. A gestão pelas águas está consolidada no plano diretor. Já está consolidada na lei ambiental, no nosso código ambiental, no plano de arborização, mas não está consolidada na cabeça do gestor, na cabeça dos técnicos, e isso precisa acontecer. Gestão pelas águas é gestão técnica, científica, é uma gestão que precisa ser implementada e compreendida. O cidadão, ao fazer o gerenciamento pelas águas, e para isso temos a sinalização ambiental proposta, divisores de bacia, placas em divisores de bacia nas ruas, dizendo para onde aquela rua vai. Você sabia que abaixo da sua rua tem uma nascente de água cristalina, normalmente? E que a sujeira, a lavagem do seu quintal, o dejeto do seu cão vai cair no bueiro e vai cair dentro dessa nascente de água cristalina? Que normalmente é onde sai o dissipador de águas pluviais, provoca assim uma erosão porque os dissipadores são absurdamente mal construídos. E então ele cai a cabeça do dissipador, ou mesmo que não caia, ele provoca uma erosão, que é no fundo de vale, o lençol freático é alto, e ali então todos os dissipadores jogam para dentro de nascentes de água cristalina. E o cidadão a 20, 30, 100, 200, 300, 500, 1 quilômetro acima, não sabe disso. E ele passa a ver um bueiro ao ponto de jogar bituca, ao ponto de descartar uma tinta, um óleo, e aí então o cidadão não consegue ver as ruas e os bueiros como a entrada do rio. Mas nós vamos pintar essa placa no bueiro. Bueiro limpo, rio limpo. Esse bueiro vai para o rio tal. As placas estarão nas ruas. Porque nós, do Ecometrópole, apontamos problemas e apontamos soluções. E a solução básica, não de Londrina, mas para cidades brasileiras. E Londrina, a cidade das águas, com 84 rios na área urbana, passa pela compreensão, pela a explicação para a população de forma absolutamente convincente de que a nossa vida tem um impacto direto nas águas e que, portanto, as nossas posturas, a maneira como eu construo, a maneira como eu trabalho, vivencio, vivo na cidade, influencia as águas. E a cidade das águas, dos 84 rios, precisa de uma população com esse conhecimento. E o mais grave é que os nossos técnicos até esse momento não têm feito nada para transmitir e deixar claro isso para a sociedade. Isso é inadmissível. E então, a gestão pelas águas, pelas bacias hidrográficas, pelas microbacias hidrográficas, passa a ser prioritário, obrigatório. A criação do Rio da Minha Rua na prefeitura foi exatamente isso. A sugestão nossa, que já foi discutido com técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, existe, já foi distribuído mapas na cidade, foi criado pela primeira vez o mapeamento da cidade pelas bacias hidrográficas. Eu tive a oportunidade de articular esse programa na Secretaria do Meio Ambiente, com a contribuição de muitas pessoas nós fizemos. Esses mapas foram distribuídos pelas escolas e as escolas passaram a pensar e saber onde elas estão localizadas, em que microbacia. E assim nós precisamos saber onde cada casa está localizada. Nós temos o entendimento de que precisa estar na conta de luz, na conta de água, esse endereçamento hidrográfico, que é o nome técnico do Rio da Minha Rua, que tem uma simpatia nacional, que inclusive imagina-se implementá-lo no estado do Paraná como programa estadual. Londrina é avançada e inteligente. Londrina encontrará soluções para os problemas, para os seus graves problemas, e Londrina será um modelo de gestão para as cidades brasileiras. Esse é o desafio de todos, de cada cidadão, de cada gestor, de cada vereador, de cada político, de cada deputado, de cada autoridade dessa cidade. Compreendê-la, compreender as suas grandezas, as suas fraquezas, as suas mazelas. Unir instituições, governos estadual, federal, e todos num esforço coletivo, integrado e integral, inteligente, transformar Londrina na maravilhosa cidade de se viver. A cidade sustentável, a ecometrópole. E a gestão pelas águas
é ação prioritária, primordial, o passo número 1. O gestor não pode dar o segundo passo se isso não estiver claro, pacificado, entendido. Portanto, gestão pelas águas, as agências, as águas, inclusive chamamos de água, agência de gestão urbana ambiental, que são as estruturas que vão apoiar o poder público nesse novo modelo de administração pública, o Ecometrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. Participe, faça a sua parte. Estudar, ver esse e outros vídeos é fundamental para que abra a sua cabeça, porque nós não vamos repetir a velha forma de administrar, na base da suposição, do vai levando, do empurrar com a barriga. Não. Somos uma cidade técnica, tecnológica, inteligente. Vamos administrar com metas, com métodos, com ciência. O prefeito já tem esse compromisso e todos teremos que juntar-nos à prefeitura e ter essa postura na nossa bela cidade. Chega de amadorismo na gestão pública. Chega de Londrina e das cidades brasileiras. Não estamos criticando ao prefeito, estamos criticando ao modelo. Chega. Através do Ecometrópole transformaremos Londrina. Seremos exemplo para o Paraná, seremos exemplo para o Brasil.